Olá, sejam bem-vindos a mais um Voz Afro, seu podcast semanal que fala sobre cultura afro-brasileira, empreendedorismo negro, vivências de sucesso e também alguns perrengues enfrentados pela comunidade negra, que são muitos até. E desde quando a gente começou esse podcast, lá em 2021, no dia 16 de maio, a gente subiu nosso primeiro áudio no Spotify. Eu sempre tive uma listinha de algumas pessoas que eu queria conversar aqui. E hoje estou conseguindo realizar, dar um check nessa lista. Pastor Henrique Vieira, muito obrigado por ter aceito nosso convite, estar aqui com a gente hoje. É um prazer imenso estar falando com o senhor aqui hoje, uma honra, na verdade. Eu que agradeço muito, obrigado demais pelo convite. A gente tem aqui, pastor, algumas perguntinhas bem praxe. A primeira assim, é bem de praxe mesmo que a gente faz. Esquecendo o deputado, esquecendo o pastor. Quem é o Henrique Vieira? Pai da Maria, filho de Gláucia e Petrúcio, um artista, um discípulo de Jesus, uma metamorfose ambulante, um aventureiro da fé, um ativista dos direitos humanos, do movimento negro, um poeta, uma pessoa com contradições, limites, potencialidades, virtudes e defeitos, demasiadamente humano. E vascaíno, né? De jeito nenhum. Torcedor apaixonado do Clube de Regatas do Flamengo, já deveria ter dito isso desde o início. E conta pra gente, como é que foi o seu chamado pastoral? Olha, ela arde no meu coração desde adolescente, no contexto da igreja. Primeira vez que eu preguei o evangelho num culto no lar, numa segunda-feira à noite. Eu me apaixonei por aquele momento de abrir o texto bíblico e falar sobre o amor de Deus e traduzir isso num relacionamento de cuidado, de carinho, de amor com as pessoas e sempre numa perspectiva social, de uma pastoral para fora, de uma pastoral engajada, mas foi no contexto da minha adolescência, na igreja, que eu me percebi vocacionado a essa prática pastoral e depois fui estudar a vida e a prática pastoral de Martin Luther King. Daí se consolidou no meu coração esse desejo, esse chamado. Tem muita gente, eu venho de berço católico, depois fui para a igreja evangélica. Hoje eu não estou frequentando uma igreja, mas eu me entendo como cristão. Sim. E eu ouvia muito, quando eu estava na igreja, que muita gente não recebia chamado, era só um assovio. E achava que era chamado, mas Sim. como a igreja, o chamado pastoral em muitas igrejas acaba sendo financeiramente estável, né? Então muita gente faz, não tem chamado pastoral e estava ali, né? Sem a vocação, né? Sem a vocação. Entendo. Me corrija se eu estiver errado. No dia 26 de maio, o senhor lançou o livro Jesus Negro. Exatamente. E por que é tão difícil para tanta gente, tantos cristãos, imaginar a possibilidade de Jesus ter sido negro? Por causa do racismo entranhado na nossa cultura, inclusive no próprio cristianismo. Então, tal como você falou, a imagem de um Jesus branco soa supernatural, como se não fosse uma construção histórica. E a imagem de um Jesus negro causa incômodo, estranhamento, as pessoas perguntam por quê, qual é a tese que comprova isso. Então o Jesus branco parece natural e o Jesus negro parece tipo forçação de barra. Isso é fruto desse racismo entranhado, que vai naturalizando o branco, como se não tivesse um recorte racial, e vai estigmatizando o negro a partir dessa lente do próprio racismo. Agora, do ponto de vista histórico e geográfico, Jesus, um judeu da Palestina do primeiro século, certamente não foi um homem branco. Só que, para além disso, o meu livro fala que a vivência de Jesus, a experiência de Jesus, tem uma conexão direta com a experiência do povo negro nesse país. Ele foi oprimido, ele foi estigmatizado, ele foi um corpo-alvo permanentemente ameaçado, ele foi vítima da violência do Estado. Ele conheceu a cruz muito antes de ir para ela, como uma ameaça permanente sobre a sua vida. E ele resistiu e transcendeu isso. Então, tem muita conexão
da experiência de Jesus, segundo o testemunho dos evangelhos, com a luta do povo negro. Portanto, é muito coerente, até biblicamente falando, afirmar a negritude de Jesus nesse sentido, mais do que cor da pele, mas nesse sentido da existência negra. Isso para mim é muito tranquilo, mas esse debate é difícil por conta do caráter entranhado do racismo no nosso imaginário, na nossa estrutura de igreja, na nossa leitura da Bíblia, na nossa estética. Mas é a nossa tarefa enfrentar isso com muita didática, coragem, diálogo e amor. E a gente fala tanto em amor na igreja que a gente imagina que ela deveria, pelo menos, ser o local mais seguro de você estar. Puxa, deveria, né? Deveria. Quando a gente volta na igreja primitiva, a gente pensa assim, nossa, aqui deve ser um lugar muito seguro de se estar. Sim. Né? Muito tranquilo, de muito amor e tal. Mas não é o que a gente vê hoje, né? Não estamos vendo. Na verdade, se você olhar para a história, olha, infelizmente não é uma novidade. Em nome, ou supostamente em nome de Cristo, quanta violência já se produziu. Cruzadas, Inquisição, fogueiras da Inquisição, escravização, dizimação de povos. É muito triste. Quanta violência já foi produzida, e concordo com você, ainda é produzida em nome de Cristo. O que nada tem a ver com a natureza, a beleza, a potência do Evangelho de Jesus, que é um amor encarnado, é um amor ético, é um amor prático, não é um amor romântico, sentimental apenas. É o exercício da compaixão, da misericórdia, da partilha de si, dos bens, o desprendimento material, o perdão, a reconciliação, a quebra de preconceitos, a denúncia das opressões. Repara que é um amor que tem conteúdo, que tem consistência. Daí a gente, de fato, vê hoje a palavra amor tão banalizada, esvaziada de sentido, e ambientes de igreja, não todas, mas reproduzindo mecanismos de violência, desamorosos. E quero também deixar evidente que o amor não é um sentimento quietinho, submisso. Também não coloco nesse lugar, não. O amor, inclusive, denuncia as estruturas de injustiça e de exploração. Por isso que eu falo que o amor é antirracista. E não dá para ficar em silêncio diante das violências racistas que, inclusive, acontecem dentro de muitas das nossas igrejas. E quando o senhor resolveu lançar o nome Jesus Negro, enfrentou assim muita crítica desse cristianismo mais conservador? Evidente. Tipo assim, Jesus não tem cor, Jesus é Deus, está criando divisionismo na igreja. Olha, do ponto de vista da eternidade, Jesus como Cristo, óbvio, vou até concordar com essa afirmação de que Jesus está para além de um recorte étnico, racial, histórico, contextual. A minha fé aponta para isso mesmo. Jesus é Deus, portanto, era, é e sempre será. Mas vamos lá, ele se encarnou, ele entrou na história, no tempo, no espaço. Então, é muito curioso, porque essa crítica só aparece quando a imagem de Jesus é negra. Sim. Então, qual é o critério bíblico, na minha opinião? O que Jesus disse, segundo o Evangelho de Mateus 25? Quando tive fome, me deram de comer. Quando tive sede, me deram de beber. Quando estava nu, me vestiram. Quando estava preso, me visitaram. Quando estava doente, me socorreram. Quando não tinha uma casa, uma terra, me acolheram. Todas as vezes que fizerem isso a um dos meus irmãos, nestas situações estão fazendo comigo, estão fazendo para mim. Ou seja, Jesus definiu um critério para reconhecermos o seu rosto. É a experiência concreta, não é simbólica, dos oprimidos.
Reparou? As imagens que Jesus escolheu, ele deixou esse registro para nós. Mais do que templos, catedrais, sinos e púlpitos, até mesmo mais do que olhando para cima, Deus acima de tudo, frase perigosa, Jesus nos levou a olhar para o lado. E que lado? Especialmente o semblante, o rosto, o corpo das pessoas vítimas de opressão. Ora, num país que teve quase 4 séculos de escravidão, que ainda há encarceramento em massa do povo negro, que há genocídio da juventude negra, que há violência sistemática contra mulheres pretas. Ora, qual é o semblante de Cristo no Brasil de hoje, segundo o critério do próprio Evangelho? Como não dizer que prioritariamente Jesus aparece no rosto do povo negro, dos indígenas, das mulheres, das LGBTs, dos famintos, dos moradores de rua? Isso não é uma politização ideológica do Evangelho, isso é o Evangelho de Jesus. É o que ele mesmo nos deixou como registro. Só que isso escandaliza essa estrutura moralista que sufoca esse potencial amoroso concreto do Evangelho de Jesus. Então, dá para vencer esse argumento. E o outro argumento que fica criando divisão na igreja, meu Deus, a divisão já existe. Nós não estamos querendo criar a divisão. Nós queremos denunciar o que o racismo produz para que possamos verdadeiramente viver a comunhão. Porque o silêncio, como se nada tivesse acontecendo, somos irmãos. Isso esconde violências. E, na verdade, em nome da unidade, você sufoca o grito contra a opressão. Então, esse grito do Jesus negro não é para causar divisionismo, é para vencer processos silenciosos e violentos de opressão. E como foi unir política e religião no mesmo tempo? Porque a gente vê que há muita crítica também em relação a isso, né? De muitas pessoas falando, não se mistura política e religião. Mas se mistura sim. Não tem como não. Não tem como não misturar. Como é que foi para o senhor, assim, deixar de ser somente pastor e ativista, mas ser um pastor, ativista e agora deputado federal? Vamos lá. Eu me licenciei do púlpito e do pastoreio da minha igreja, da igreja que eu participo. Porque esse é o detalhe. Eu não defendo que a religião seja alienada da vida pública. Eu defendo que a religião possa servir à comunidade, ao povo. Não que ela se traduza num projeto de poder, de domínio, de imposição, de se apropriar do Estado, da lei. Isso é antilaico, isso é antidemocrático, isso é violento, isso produz morte. Então, religião como projeto de poder para pegar uma doutrina religiosa específica e impor à sociedade via Estado, legislação e política pública, isso eu sou contra. Esse é o projeto fundamentalista. O que eu penso é outra coisa. É a fé de Luther King, de Dom Helder, das comunidades eclesiais de base, da irmã Dorothy, da teologia da libertação, do Negro Spiritual nos Estados Unidos, lutando contra o racismo e a segregação racial. É a espiritualidade indígena. Ou seja, é quando a fé e a espiritualidade estão a serviço do bem comum, da justiça, não um projeto sobre o Estado. Então, quando eu decidi, fruto de um projeto coletivo, ser candidato a deputado federal, eu tomei esse cuidado de me afastar do púlpito da igreja que eu sou pastor. Eu não pisei na minha igreja, nem como pregador, nem como membro, numa sinalização de respeito à comunidade de fé, aos irmãos e às irmãs, porque eu estava em campanha. Qualquer presença minha na igreja e pregando seria uma propaganda da minha própria candidatura, e esse é um limite que eu quero sempre preservar. E agora, como deputado, eu também prego 1, 2 vezes por mês na minha igreja, porque ela tem um funcionamento até além da minha candidatura e do meu mandato. Um funcionamento colegiado. A gente zela por isso. A igreja me reconhece como pastor, mas eu não sou um guru. Eu não sou um mediador entre as pessoas e Deus. Esse mediador é Jesus. Eu sou parte de uma comunidade pastoral que compreende que o meu ministério tem uma função para fora.
E eu me sinto acolhido e abençoado pela igreja. Então eu procuro ter esses cuidados porque eu não quero reproduzir esse modelo de curral eleitoral, de partidarização do púlpito, de usar o parlamento para defender a igreja. Eu não faço nem parte da bancada evangélica, por exemplo. Sério? Não, nem quero fazer. Respeito quem faz. Tem deputados até progressistas, viu? Que entendem que é importante estar lá, mas não é o meu método. Eu prefiro dar testemunho da minha fé na luta por justiça, por dignidade, por reforma agrária, por saúde pública, educação pública, cultura, pelo hip hop, pela juventude preta. Nisso a minha fé vai se realizando. A bancada evangélica me soa como defesa corporativista de uma religião. Isso eu não concordo. Então eu não faço parte da bancada evangélica, procuro estabelecer diálogos e muitos enfrentamentos acontecem com alguns grupos lá dentro. Eu sou proponente para a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa. Eu prefiro essa abordagem. E assinei, por exemplo, a Frente em Defesa dos Povos Tradicionais das Religiões de Matriz Africana. Isso eu acho que faz sentido. Público, político, porque é um povo perseguido, é um povo oprimido. Tem terreiro sendo invadido, mãe de santo sendo ameaçada. Então é um tema público, no sentido de defender o direito de existir e de professar a sua fé em paz. Então esse é o caminho que eu procuro estabelecer entre ser pastor e estar como parlamentar. Eu quero falar um pouco mais com o senhor em relação a justamente isso, essa questão das religiões de matriz africana, mas daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma pausa agora, vamos para o intervalo e voltamos já já aqui no Voz Afro. Beleza. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do podcast Voz Afro, conversando hoje com o pastor Henrique Vieira, deputado pastor Henrique Vieira. A gente fala no final do primeiro bloco sobre a questão das religiões de matriz africana. Outro dia eu estava almoçando com uma pessoa lá no Rio. Eu acho que o senhor deve conhecer a Thaís Bernardes, Notícia Preta, jornalista. Sim. E a Thaís me fez uma pergunta no almoço que eu não consegui responder para ela. Eu falei, Thaís, eu vou gravar com o pastor Henrique, eu vou perguntar isso para ele para responder. Que ela falou assim, cara, que a Thaís é de religião matriz africana. E ela falou que não consegue entender como uma pessoa negra ela se torna cristã e não vai para a religião da sua ancestralidade. Eu falei assim, a definição que eu tenho é a minha fé. Eu fui criado em berço cristão a minha vida inteira, até culturalmente também, e a minha fé em Deus é muito grande. Então eu respondo dessa forma, mas eu não sei te responder mais a fundo. Sim. Como é que você acha isso? Primeiro, uma pergunta muito boa, muito legítima. Tem duas formas de responder, de compartilhar uma visão sobre isso. A primeira, muito na sua linha, é pessoal, é a minha história. Eu aprendi sobre o evangelho com a minha avó, com a minha mãe, quando eu era criança. E me apaixonei pelo evangelho, é a minha experiência. Eu lembro da música que eu cantava quando era criança. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Então me constitui. Como responder isso se não dizendo, me constitui desde criança? O evangelho, a pessoa de Jesus, faz parte de quem eu sou. E a minha fé, isso foi sendo elaborado ao longo do tempo, ela é dialogal, é aberta ao ecumenismo e à dimensão inter- e supra-religiosa. Então esse é um primeiro ponto. É a experiência pessoal que me constitui. O segundo ponto é que ela está olhando, e eu entendo isso, para o cristianismo hegemônico, que é colonizador, que é patriarcal, que é racista. Só que tem duas observações sobre isso. Existiram e existem cristianismos ao longo dos milênios. Não existe só a experiência cristã ocidental eurocêntrica branca. Então tem experiências cristãs para além da captura ocidental eurocêntrica. Como pensar a luta negra nos Estados Unidos da América contra a escravidão e o racismo sem pensar o gospel, sem pensar as igrejas, sem pensar a fé em Jesus? Mas tem um outro elemento ainda.
O cristianismo, como sistema religioso hegemônico, tem esse caráter patriarcal. Mas e o evangelho de Jesus? Era um povo oprimido, colonizado pelo Império Romano, explorado economicamente. Jesus bateu de frente com aquele sistema. E não deram a ele uma coroa, deram a ele uma cruz. Então, se você desvincula dessa linha hegemônica eurocêntrica e olha a diversidade dentro do cristianismo para além da dimensão ocidental, e se você olha para a própria memória do evangelho, Jesus é meu irmão mais velho. Jesus é o meu ancião. Jesus é o meu parceiro na luta contra a opressão. Ele não está capturado pela dimensão eurocêntrica. Tem um teólogo brilhante chamado Ronilson Pacheco. Um dia convidem o Ronilson. Especialista em teologia negra. E ele fala, a Bíblia é um livro preto, com interpretação hegemonicamente branca. A Bíblia, no chão da história, tem êxodo, peregrinação, acampamentos, luta pela terra. Então, é como se ele estivesse dizendo, daí minha interpretação, a Bíblia tem muito a ver com os quilombos, mas a interpretação dela vem sendo feita historicamente pela Casa Grande. Então você silencia e sufoca essa memória libertadora da Bíblia. Então eu poderia responder dessa forma. Esse cristianismo ocidental, de fato, mas tem cristianismos ao longo dos milênios e o próprio evangelho não tem nada a ver com esse sistema de opressão. Então não sinto incoerência entre ser um homem negro, discípulo do Jesus da periferia de Nazaré, e em nome desse Jesus bater de frente com esse cristianismo colonizador e de fato racista. E tem uma outra coisa que eu tenho observado também ao longo dos anos, o racismo na igreja existe. Sim. Existe muito tipo de preconceito na igreja, mas eu acho que o que mais eu tenho observado assim de questões de preconceitos é em relação à comunidade LGBT. Sim. E eu não sei que fetiche é esse que as pessoas têm por isso, que muitos cristãos conservadores têm por isso, que acaba, de certa forma, esquecendo tudo e foca somente nisso. E aí você fala assim, a igreja é amor e tal. Eu lembro que eu estava na igreja há alguns anos atrás, que eu falei, gente, a gente é homofóbico. Ah, não somos não. Eu quero ver se entrar um travesti aqui agora. Como vai ser recebido? Se entrasse um mendigo ali, como seria recebido? A gente seria lá, a gente dava a mão, dava um abraço, sentaria do lado, conversaria no pós-culto. Eu acho que não faria isso. Mas com travesti seria pior ainda do que com morador de rua. Seria muito pior. E por que o senhor acha que há tanto preconceito assim em relação à comunidade LGBT? E emendando mais uma, como foi que como que o senhor passou depois que o senhor fez o primeiro casamento homoafetivo? Ah, não. Fui chamado de tudo, né? É impressionante mesmo, né? É muito triste, é importante dizer isso. É fruto de uma teologia patriarcal, de uma leitura descontextualizada da Bíblia. Você pega texto que reflete um contexto histórico e trata aquilo isoladamente como palavra de Deus. Isso é gravíssimo, além de ser muito incoerente, porque você faz uma seleção de textos. E, no fundo, tem uma interdição à liberdade. A liberdade é perigosa para esse sistema de controle. E controlar a sexualidade das pessoas, tentar normatizar isso, entre aspas, o normatizar, forçar um padrão, é um sistema de controle. A experiência não hétero, a experiência LGBTQIA+, ela desafia esse sistema de controle. Ela afirma a diversidade. Ela afirma outras formas de experimentar a sexualidade fora daquilo que foi construído como padrão. Então ela desafia. Acho que sexo e riso tem uma potência de liberdade que desafia esse sistema de controle. Então é muito triste e é muito violento. Eu, como pastor, preciso dizer isso.
que os casos que eu vejo, que eu ouço, que eu acompanho, de tortura psicológica, de sofrimento psíquico, de abandono de familiares, de expulsão de igreja, e a pessoa fica num conflito assim terrível, tendo que escolher entre Jesus, que a pessoa ama, ou o seu desejo, sua identidade no mundo. Isso gera uma dor, muitas vezes o término é o suicídio. E ainda vai se dizer que foi fruto da pessoa não ter se convertido. Não, foi essa teologia que massacrou, porque poderia discutir sexo por um outro viés, ou sexualidade, tá? Quando eu falo sexo no sentido da sexualidade, poderia discutir na igreja sobre responsabilidade afetiva, sobre cuidado consigo, cuidado com o outro, sobre maturidade, sobre ética, sobre relacionamento, sobre integridade, ou seja, a abordagem poderia ser no campo do cuidado, da ética e da maturidade, mas não. Fica essa coisa, muitas vezes, vou te falar, até mesmo hipócrita, viu? Em nome de uma suposta sexualidade natural, se esconde um monte de violência. E se olha para os LGBTs, elege o LGBT como ou inimigo a ser abatido ou perdido a ser convertido. Então, eu lamento, acredito que é uma teologia que tem medo da liberdade e da diversidade e que precisa estabelecer sistemas de controle. E, na prática, isso gera muito sofrimento. E a gente vê grandes líderes religiosos, conhecidos no Brasil inteiro, pregando violência contra a comunidade LGBT. Sem dúvida. Muitos no púlpito de igreja, né? E um deles, que a gente nem fala o nome dessa pessoa, não para o Ibope. Não precisa. Mas vai estar recebendo processo por isso agora também, né? Foi denunciado e tal. Não precisa, né, gente? Acho que... eu fico até pensando numa coisa assim. Vamos lá, a pessoa discorda. Eu lamento que ela discorde da sexualidade do outro. Mas é mais do que discordância. Muito mais. É ódio. E aí fica mais incompatível ainda com o Evangelho de Jesus. Uhum. Se eu pudesse um dia dizer isso para algumas pessoas, mas elas nem dão a oportunidade do diálogo. Eu até diria isso, vai lá, você quer discordar? Discorda, mas precisa satirizar, precisa desprezar, precisa violentar simbolicamente. Isso tem a ver com o Evangelho de Jesus. Quando você termina um momento seu de oração, você sai com mais ódio e desprezo às pessoas no coração. Não deveria ser o contrário. Sair com o coração mais quebrantado, mais humilde, mais disposto a amar, a compreender as pessoas nas suas histórias, nas suas memórias, nas suas vivências. Está além da discordância. Está ali no registro da aversão, da repulsa, do nojo, do ódio. E isso assina embaixo. Lá na ponta, violência, não tem a menor dúvida. Mas o senhor acha também que esse bolsonarismo acabou encorajando essas pessoas a falarem o que quis falar a vida inteira, mas nunca teve abertura ou alguém endossasse suas falas? Sem dúvida. O bolsonarismo... é a figura do Bolsonaro, é a extrema-direita como um todo, para além do bolsonarismo do Bolsonaro. Essa lógica que vai naturalizando a barbárie, vai desvirtuando conceitos e vai legitimando processos de violência, de antipatia diante da vida. É uma moralidade mórbida. É uma moralidade fúnebre, é uma moralidade tóxica, é uma moralidade antipática à vida. É muito triste, muito triste. Ontem eu conversava com uma pessoa ontem à noite e essa pessoa falou comigo assim que é de direita essa pessoa, mas ela falou que o bolsonarismo em si não representa a direita, que isso é uma coisa totalmente à parte do que realmente é a direita. Como o senhor vê isso? Acho boa essa frase, em muitos aspectos. Veja, papo reto e eu reconhecendo de onde eu falo. Eu sou uma pessoa que pensa o mundo por uma perspectiva de esquerda. Eu sou anticapitalista, entendeu? Então eu reconheço o meu lugar. Agora,
é muito tranquilo. E vou te falar, frutífero conversar com pessoas que pensam diferente de mim. Que bom que há diversidade. Então, o que eu defendo não é uma reprodução sem fim do que eu penso. O mundo seria chato se fosse assim. Sim. Então, dá para dialogar na diferença. Dá para sentar com uma pessoa que se entende de direita e conversar e divergir, às vezes com mais firmeza, dureza, empolgação, entusiasmo, eleva o tom de voz, abaixa o tom de voz, no debate. No debate. Bolsonarismo é outra coisa. Extrema-direita é outra coisa. Eu não estou aqui romantizando a direita. Eu não sou de direita e quero vencer a tese de direita na sociedade. Mas vencer, você entende? No Sim. diálogo, na boa disputa, no voto, na democracia, nos embates no plenário, na imprensa, num podcast, na rua. Os bons embates de ideias. Extrema-direita é outra coisa, irmão. É arma na cintura, brilho nos olhos. Brilho não, brilho é coisa boa. É ódio nos olhos. É ameaçador, é intimidador, é emburrecedor, é tóxico, é violento, é outra parada. Entendeu? E aí, estou aqui discernindo o que é a extrema-direita como violência política e a política feita com violência. E estou fazendo isso, discernindo essa estrutura tóxica, sem querer, não é minha intenção, monstrificar os agentes da extrema-direita. Eu quero ser cuidadoso no que eu estou falando. Ou seja, eu não desejo a eles, enquanto indivíduos, o mal que eles desejam à minha vida. Eu não quero carregar o fardo do ódio. Deixo para eles. Eu quero vencer essa estrutura produtora de morte. Mas jamais diria o que Bolsonaro disse. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Jamais quero reproduzir essa lógica de eu quero te eliminar. Eu quero vencer a sua ideia, porque para mim ela é a morte da democracia. Mas eu não quero oferecer a eles a ameaça que eles oferecem a nós. E eu já ouvi muita gente falar assim, não, mas isso é só um vício de linguagem dele, jamais faria isso e tal. Não é bem assim, né? Vamos lá. O nazismo foi vício de linguagem? Não O mesmo. fascismo foi vício de linguagem? As ditaduras na América Latina foram vício de linguagem? A escravização sobre o povo negro foi vício de linguagem. A dizimação sobre povos indígenas foi vício de linguagem. Mulheres na fogueira da Inquisição foi vício de linguagem. Não, tudo isso aconteceu e matou. Produziu sofrimento concreto. Vou dizer, linguagem tóxica, violenta, já é um problema. Mas ela não fica só no campo do símbolo. Ela já produziu ao longo do tempo câmara de gás, paredes de fuzilamento, campos de concentração e extermínio, escravização de povos. Não. Não precisa ir tanto atrás. O que foi a gestão de Bolsonaro na pandemia? Quantas vidas poderiam ter sido salvas com uma gestão ética, humanitária? Não estou falando de esquerda. Ética, humanitária. Mas não. O presidente preferiu simular de forma sarcástica a asfixia do povo, chamando de gripezinha. Então, sinceramente, não é só vício de linguagem, né? Isso produz morte. Deu cloroquina acho que é hiena, não sei. A desinformação que o presidente da República produziu e quantas pessoas possivelmente se apropriaram daquilo como verdade. Pelo amor de Deus, né? Não dá para levar na brincadeira o que esses caras falam. Produz realidade, produz política, produz sofrimento, produz violência, produz morte. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre a questão de políticas públicas, mas no próximo bloco. Vamos agora para o nosso último intervalo aqui do podcast Voz Afro e voltamos já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco aqui do Voz Afro. Tá passando rápido pra caramba esse papo aqui. Diz que quando o papo é bom, voa, o tempo voa, né? Nada, tá excelente. A gente falou um pouquinho no final do bloco anterior sobre a questão da violência, né? Que o Brasil assim, aumentou de uma forma gigantesca e
E eu tive, assim, no Rio, no Carnaval no Rio de Janeiro, tive a experiência de viver um Carnaval no Rio, que eu nunca tinha feito isso. E não vi nada assim de anormal na cidade, não vi nada mesmo que pudesse me deixar com medo, nada disso. Mas teve uma cena que me chamou a atenção. Acho que foi na segunda-feira de Carnaval, eu estava num bloco no centro do Rio, perto da Pedra do Sal, e fui almoçar no Morro da Conceição, que tem uma mulher que vende uma comida caseira lá, muito boa, diga de passagem, que esqueci o nome dela, mas muito boa. E aí, que eu estava com um amigo meu que mora no Rio, a gente estava descendo do morro, e tinha um moleque de uns 14 anos sentado no meio-fio, sem camisa, negro, claro. De repente parou uma viatura, desceu 2 policiais armados com um fuzil na cara do moleque de 14 anos, sem camisa, parado no meio-fio. Deram uma geral nele. Uma esquina do lado aqui estava rolando um bloquinho de carnaval, com muita gente, muito turista. Mas um moleque de 14 anos está sendo hostilizado com 2 fuzis na cara dele. E ali eu entendi o porquê que muita gente negra que mora no Rio tem medo da polícia. Ali eu entendi o porquê. Eu não tinha entendido ainda. No dia anterior eu tinha ido na Sapucaí, eu conhecer também, e a pessoa falou comigo assim, olha, pede informação policial onde a gente vai entrar, porque eu não converso com policial no Rio. E eu também sem entender. Fui lá, pedi informação, me deu informação e tal. Viu que eu era turista, tinha sotaque carioca, então me deram informação de boa. Mas eu entendi depois. E aí a gente começa a colocar a lentezinha de aumento em algumas coisas, a gente começa a perceber que o Brasil é um país muito violento mesmo, é muito, muito violento. E a gente não vê perspectiva de melhora nessa questão do combate à violência, mesmo ao crime organizado no país. Como que a Câmara, por exemplo, pode agir e nos ajudar para que isso diminua? Que a gente consiga andar na rua, eu consiga andar, não em Brasília, que eu não sei como é que é aqui, que eu estou aqui a passeio. Passeio não, trabalho, na verdade, mas se eu for na rua, já sei a passeio, por exemplo. Mas como que eu ando na rua, mexendo no celular, sem medo de ser roubado? Olha, essa pergunta é para responder em quanto tempo? Não, mas resumidamente falando, é uma questão sensível. O Brasil é um país muito violento, um dos mais violentos do mundo. Muitos homicídios por ano, às vezes 60 mil homicídios por ano, caiu um pouco por questões da própria dinâmica do crime organizado. Territórios conflagrados, facções criminosas, corrupção dentro das instituições, milícias. É complexo, portanto, eu quero partir daí, numa sinceridade com você, com quem está nos vendo e ouvindo. Não tem resposta simples. A resposta que se coloca tem que matar mais, tem que prender mais, tem que colocar penas mais duras. Ela está, na minha opinião, completamente equivocada. E o que está baseando esse meu entendimento? A realidade. Nós temos a polícia que mais mata, que mais morre no mundo. Essa lógica do enfrentamento, da punição, do encarceramento, das penas mais duras e da letalidade policial, isso é caos, isso é carnificina, isso é banho de sangue, isso é família chorando todo dia. Isso é o Thiago, adolescente de 13 anos lá no Rio. Menino negro, executado. Tem inúmeras execuções sumárias, fora a lógica do confronto. Esse modelo está dando errado. Nós precisamos de um grande pacto no Brasil, que tem alguns caminhos. Passam pela Câmara, mas tem a ver com poder executivo e sociedade civil. Na minha opinião, a atual política de drogas, e eu vou topar esse debate, ela é um dispositivo que está ampliando a violência. Não está. A política de proibição, e ponto final, ela não reduz o uso, ela não reduz a demanda, ela não cuida de quem de fato desenvolve um problema de vício e precisa de assistência, de saúde. E ela gera uma lógica de confronto que morre mais gente de bala do que de overdose. Ou seja, nós precisamos, na minha opinião, um caminho. Uma outra política de drogas que, na minha compreensão, passa por descriminalizar, regular,
trazer para o campo da saúde pública e, dessa forma, buscar caminhos de desmontar esse tráfico ilegal, armado, violento. Esse é um ponto. Precisamos de um controle muito mais efetivo sobre armas. E nisso o governo Lula já avançou com o decreto mais restritivo para compra de armas e munições no Brasil. Na minha opinião, esse é um outro elemento fundamental. Terceiro elemento fundamental, uma reforma nas polícias. Em termos de valorização dos profissionais da segurança pública, elevação dos seus salários e colocar o sistema policial dentro da democracia, agindo dentro da lei numa perspectiva mais inteligente, investigativa, integral e comunitária, e menos essa lógica de guerra que o policial é colocado na rua para matar e para morrer. E muitas vezes são pobres e pretos matando pobres e pretos, enquanto pessoas enriquecem em cima dessa barbárie. Então, eu te falaria sobre uma outra política de drogas, eu te falaria sobre um caminho muito mais efetivo para a restrição e o controle sobre fluxo de armas, e eu te falaria sobre reforma das polícias. Agora, segurança pública, além desses 3 pilares, ela não está desvinculada de uma sociedade absolutamente desigual. Combater a desigualdade, garantir direitos, disputar a vida da nossa juventude, com horizonte de futuro, com cultura, com esporte, com escola pública gratuita de qualidade. E é uma junção de fatores para resolver esse problema em 2 dias. Ninguém resolve esse problema em 2 dias. Mas é para ganhar no tempo e construir uma outra realidade, mais justa socialmente, com polícias mais preparadas, com redução drástica de armas circulando e com uma política de drogas que não seja na base da proibição, mas da regulação, da fiscalização e da assistência de saúde quando o uso se demonstra abusivo e destrutivo para si e para outros. Caminhos para daqui a 1, 2, 3 décadas a gente ter um país efetivamente mais seguro, mais justo, menos desigual, com um sistema de segurança pública melhor preparado e sob controle da sociedade, e com estratégias específicas para combater o crime organizado. E vou te falar, o crime organizado fora e dentro do Estado. Você falou do Rio de Janeiro, e parte do Rio de Janeiro, salvo engano, 60% está nas mãos das milícias, que estão vinculadas ao poder político, que elegem parlamentares, que têm braços dentro da polícia. Também não podemos ficar com um debate superficial. O sistema de segurança pública não pode ser autônomo diante do Estado, da Constituição e do controle da própria sociedade. Porque senão o crime organizado se desenvolve dentro do sistema de segurança. E eu vou topar esse debate. Como já desenvolve, né? Como já acontece. Só não vê e só não reconhece quem não quer. Eu estou falando de todos os agentes, pelo amor de Deus, quem está nos vendo, não. Pelo contrário, eu estou falando que esse modelo está matando o policial. Ganha pouco. É precarizado, especialmente o PM. O que tem de suicídio, surto, sofrimento psíquico, depressão, não tô... É porque a extrema-direita vai tentar colar em nós a pecha de antipolícia. Eu diria que a política deles que é antipolícia, ou antipolicial. Porque fica incentivando essa lógica brutal, e lá na ponta é o policial que morre também. Então não tem ninguém ganhando com isso. Entendeu? Então, questão de armas, questão de drogas, reforma das polícias, incentivo à investigação, combate específico ao crime organizado e redução das desigualdades para garantia de direitos. Aí a gente caminha, na minha opinião, para um país mais seguro. E como a gente faz essa redução da desigualdade social no Brasil, que assim, é gritante mesmo. Tem que tocar em privilégio. Tem que fazer reforma agrária
para melhorar a condição no campo, baratear o preço do alimento que chega na cidade. Tem que fazer reforma tributária que toque na grande fortuna dos super ricos. Tem que ampliar a capacidade do Estado de investir em saúde pública, em educação pública, em aceleração da economia para gerar emprego e renda para os mais pobres. Tem que ter política focal e afirmativa para os mais pobres e para a população negra. Então, passa aí por reforma no campo, reforma na economia, mecanismos de distribuição de renda e tocar na fortuna desse capital que ganha dinheiro, sabe como? Com capital, que é a financiarização da economia. Nem gera emprego, nem gera renda, é só um grupo que na especulação da bolsa e nos investimentos vai ficando cada vez mais rico no Brasil. Nem abre uma loja, nem abre uma indústria, nem emprega 10 pessoas, e são os mais ricos. Tem que pegar esse montante e criar mecanismos justos para redistribuir isso para investimento público, para lá na ponta não ter uma pessoa passando fome. Me permite terminar com uma memória bíblica? Claro. O canto de Maria no Evangelho de Lucas, quando ela está empoderada do Espírito, porque está gestando a esperança, o Salvador, que é Jesus, tem lá o Magnificar, que é o canto dela, dessa mulher pobre que é a Maria. E ela fala que Deus vem, que se lembrou da humildade da sua serva, que ela vai ser feliz e lembrada por gerações, o que é muito legal, uma mulher numa sociedade patriarcal, pobre numa sociedade desigual, dizendo, vai todo mundo lembrar de quem eu sou. Ela está se empoderando. E tem uma hora que ela diz assim, e Deus vai encher de bens os famintos, certo? E despedir de mãos vazias os ricos. O que Maria percebeu? Que a superação da pobreza compartilhada passa necessariamente pela superação da riqueza concentrada. Tem que tocar em privilégios de uma elite brasileira egoísta, que não está nem aí para o sofrimento do povo. Tem que criar uma economia mais distributiva e justa, para aumentar a capacidade de investimento público, para gerar emprego e renda e melhorar a condição do nosso povo. Mas para fazer isso, tem que enfrentar os interesses aí daqueles que se acham donos do Brasil. E como diz o samba enredo da Estação Primeira de Mangueira de 2019, Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês. Construir uma economia a partir dos oprimidos, para os oprimidos, para distribuir renda, gerar oportunidades e tocar em privilégios. E assim reduzir essa desigualdade aviltante. Ah, mundo tão desigual. De um lado esse carnaval, do outro a fome total, como já denunciava Gilberto Gil. Mas aí o senhor falou em mexer em privilégios, eu concordo plenamente. A gente está com a vista aqui, que ali participa na área dos ministérios, né? Um pouco mais à frente ao Congresso. Ali é muito privilégio. Ali é muito privilégio. E como é que as pessoas vão mexer nos seus próprios privilégios? Estão dispostas a isso? Então, temos que aumentar a presença das representações do povo nos espaços de poder. O que eu falei aqui agora não é um exercício fácil, um ato de vontade. Não é nem a médio prazo, né? Cara, sinceramente não. Mas não pode deixar de ser um horizonte, né? Então, e tem avanços possíveis. Vou dar um exemplo. Está na pauta do Congresso nesta semana a consolidação e a ampliação da lei de cotas no Brasil. Como não comemorar isso? Entende? Porque também nós não podemos ficar numa visão fatalista que só nos imobiliza. É possível, gradativamente, com mobilização do povo e boas políticas públicas, reduzir desigualdade, melhorar a vida das pessoas, fazer o hospital público funcionar melhor, fazer a educação pública ser melhor, gerar leis de incentivo a emprego, a renda. O que eu quero dizer é o seguinte, tem um horizonte, eu vejo um mundo no futuro sem rico e sem pobre, sem patrão e sem empregado.
do bem comum. Eu vejo isso, eu sonho com isso, eu luto por isso. Mas o que eu quero dizer é que na complexidade e na dificuldade do tempo presente, com a correlação de forças difícil, olha, também é possível mexer aqui, mexer lá e gerar política pública que faz a comida chegar, que faz a casa ser montada, que melhora a condição no campo, que melhora a vida das pessoas. Passo a passo. E não é, como você falou, não é a médio prazo, é a longuíssimo prazo. E a gente eu tenho uma visão no Brasil que o brasileiro não sabe votar ainda. Aliás, não é que não sabe votar, não entendeu a importância do voto. Não. E para a gente mudar, eu estou de novo aqui para a Esplanada, e para a gente mudar, e isso vai demorar muito tempo, porque requer educação de base, né? E temos perspectivas que isso melhore, pastor, assim, com a médio prazo mesmo? Eu acredito que sim, e luto por isso. Se você pega o governo passado para esse, tem um abismo de diferença, né? Estávamos num governo destruidor. Agora estamos num governo de recorte progressista, que é de frente ampla, tem contradições e limites, sem ingenuidade. Mas já é uma mudança ou não? A situação de hoje é a mesma do ano passado? Já não é. Já tem política pública para distribuir renda, com mais sensibilidade diante do sofrimento do povo, para reduzir desigualdade e garantir direitos, com limites e contradições. Mas repara, já tem mudança. Temos que lutar para garantir estas mudanças e ampliar estas mudanças ao longo do tempo. E passa muito pelo que você falou. Cada vez mais debate com o nosso povo, afirmação da cidadania e base popular mesmo, para poder incentivar mudanças profundas que precisam acontecer no Brasil. E insisto na questão da reforma agrária, na questão da reforma tributária e numa economia mais girada para emprego, renda e distribuição e menos capturada por uma lógica financeira que só faz o super rico ficar mais super rico sem gerar um emprego para o nosso povo. Acho que há um caminho possível para a próxima década para reduzir desigualdade. É isso. Pastor, só para a gente finalizar agora, chegamos ao nosso final aqui do nosso podcast. Como o senhor vê o Brasil em 5 anos? Em 5 anos? Nos próximos 5 anos. Com a força do nosso povo trabalhador, com a ampliação cada vez maior da voz dos negros, das mulheres, dos indígenas, dos quilombolas, dos sem-teto, dos sem-terra, das LGBTs, do campo da democracia, eu vejo um país derrotando definitivamente a extrema-direita, salvando um patamar mínimo de democracia para avançar em conquistas sociais. Nos próximos 5 anos eu visualizo isso. Isolar a extrema-direita, consolidar um patamar básico de democracia e ganhar fôlego e força para conquistas mais profundas e transformadoras em favor do nosso povo e junto com o nosso povo. Vamos torcer por isso. E fazer isso acontecer. Pastor, obrigado mesmo, tá? Por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Disponibilizado um pouquinho do seu tempo aqui pra gente. Foi muito, muito bom mesmo. Obrigado pela sua gentileza e pelas suas perguntas. E para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima semana.